Tem um paradoxo bem no centro da saúde mental das mulheres negras. Uma história que mistura força e silêncio, e que os dados ajudam a gente a entender melhor. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar esse quebra-cabeça. Bom, vamos começar pelo fato principal. As pesquisas mostram uma realidade bem dura. Para as mulheres negras, a depressão não só acontece, mas quando acontece, ela costuma ser mais crônica, mais severa e muitas vezes mais incapacitante. É esse o nosso ponto de partida. E é aqui que a coisa começa a ficar curiosa. Porque apesar de enfrentarem um quadro mais grave de depressão, as mulheres negras estão entre os grupos que menos recebem tratamento. Peraí, mais grave, menos tratamento? Essa conta não fecha, né? Exatamente, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. O que é que explica essa desconexão? Não é uma resposta simples, mas a pesquisa que a gente vai analisar hoje nos dá pistas fundamentais para a gente começar a montar esse cenário. E a primeira grande peça desse quebra-cabeça é um conceito cultural muito forte: o ideal da mulher negra forte. O estudo define esse papel, a MNF, com algumas características bem claras. Uma força que vem de ser independente, de segurar as emoções, de ser a pessoa que cuida de todo mundo e, o ponto-chave, de resistir a qualquer sinal de vulnerabilidade. Mas é crucial entender que esse papel é uma faca de dois gumes. Se a gente olhar para trás, historicamente, essa foi uma verdadeira armadura, um jeito de sobreviver e ser resiliente contra o racismo e o sexismo. O problema é que hoje essa mesma armadura pode, sem querer, acabar se tornando uma barreira para o cuidado com a saúde mental. E é agora que a nossa análise tem uma reviravolta daquelas, porque ao investigar o que as mulheres realmente pensavam sobre procurar ajuda, o estudo encontrou uma contradição, mas uma contradição gritante. Olha só que impressionante! Quando a pergunta foi sobre as outras mulheres negras, a resposta foi unânime. 100% delas concordaram que sim, mulheres negras com depressão deveriam procurar tratamento. Todas, sem exceção. E esse só que muda tudo. Quando a pergunta virou pessoal, e você? Você procuraria ajuda? O número despenca. De repente, 1/3 delas disse que não. Ou seja, aquele consenso de 100% para as outras não valia para si mesmas. E essa fala da Ananda, uma das entrevistadas, resume essa contradição de um jeito perfeito. Ela disse: "Eu fico tipo, você deveria consultar alguém, eu é que não iria." É isso, o conselho que ela daria para uma amiga, ela mesma não seguiria. É muito revelador. Ok, então agora a gente tem as duas peças na mão. O ideal da mulher negra forte e essa diferença enorme entre aconselhar os outros e agir por si. Como uma coisa leva a outra? É exatamente aí que a pesquisa joga uma luz, mostrando como esse ideal cultural se transforma em barreiras bem reais. O estudo aponta basicamente 3 mecanismos. O primeiro é a necessidade de mascarar a dor ou simplesmente ignorar que ela existe. O segundo é uma dificuldade gigantesca em pedir ajuda. E o terceiro é a falta de autocuidado, porque cuidar dos outros está sempre em primeiro lugar. A fala da Bianca é um raio-x do primeiro ponto. Ela diz: como isso pareceria mostrar fraqueza. Percebe? A preocupação não é só com a dor, mas com a imagem. Admitir que precisa de ajuda profissional é como assinar um atestado de fraqueza. É uma performance de força que acaba sufocando a dor de verdade. Aqui explica a segunda barreira de um jeito muito direto. Somos fortes demais para isso. Essa força se transforma numa teimosia que impede de pedir socorro. E o resultado, como ela mesma diz, é o colapso, o esgotamento. É um ciclo que vai se alimentando até o limite. E por fim, vem o autocuidado que simplesmente não acontece. O que a Michaela descreve é uma rotina que muita gente conhece. É uma vida correndo para lá e para cá, sempre fazendo por alguém. No meio dessa correria toda, ela diz: só Deus sabe quando ela não se sente bem. Cuidar de si mesma simplesmente não tem espaço na agenda. Então, o mistério está resolvido. A mesma força que foi um escudo por gerações pode hoje ser exatamente o que impede a busca por ajuda. E vale dizer, entender isso não é uma crítica a essa força de jeito nenhum. Na verdade, é o primeiríssimo passo para construir um sistema de apoio que seja mais eficaz e principalmente mais sintonizado com essa realidade cultural. A partir disso, o estudo aponta um caminho. Para terapeutas, por exemplo, a mensagem é clara. É preciso trazer o ideal da mulher negra forte para dentro da conversa. Ajudar a normalizar a vulnerabilidade. Criar um espaço onde ser forte
não tenha que significar esconder a dor. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que talvez seja a mais importante. A questão não é de forma alguma abandonar a força. A questão é expandir o que a gente entende por força. Como uma cultura com tanta resiliência pode também abraçar a vulnerabilidade? Como a gente pode criar um espaço onde ser vulnerável não seja o contrário de ser forte, mas sim uma parte essencial da própria força?